Bom, com isso, com a luz de Jesus, frequência elevada, você consegue discernir a verdade. Porque sem saber a verdade, você faz escolhas erradas, toma atitudes erradas. Nós estamos escolhendo constantemente. E, consequentemente, se você tomar atitudes equivocadas, você acaba gerando prisões mentais, sofrimentos desnecessários. Desnecessários. E o ideal é se libertar. E você vê que depende de nós. Depende de nós. Não depende de ninguém mais. Depende de nós. De nós. Não depende do Estado, não depende da prefeita, não depende do vizinho. É de nós. É de nós. Essa independência é nossa. E outra, lógico que nós precisamos da ajuda do próximo, sim. Mas esse tocante depende de nós. Em outras palavras, perceber a realidade não é para qualquer um nos dias atuais. Está tudo, muitas mudanças, o que está rolando, não sei que caminho tomar. Quem não percebe isto, o fluxo de realidade, está obedecendo ilusões. Tá? Está em ilusões, que é um campo fértil para os irmãozinhos que ainda não são do bem atuarem com muita facilidade. Muita facilidade. Discernir a presença sutil, é bem sutil, não dá bandeira, é muito disfarçado, é enganação, cheio de mentiras. Eu sei que tem muita gente que cai, eu acredito, enfim, mas enfim, a gente tem que respeitar. Mas tem que prestar atenção nas sutilezas, só não percebe realmente quem não está focado ali prestando atenção. E aí, a ausência do bem não é fácil. Um exemplo. Bastante sutil, hein? Eu estou falando isso porque eu lidei recentemente numa organização de um amigo meu, uma empresa, mas eu vou comentar aqui. Mas vamos levar aqui para o familiar. Um pai, olha bem, é sutil, líder da família, que só tem olhar para o que está errado. Sabe aquele pai crítico, que vive lamentando, só critica, pouquíssimos elogios, não tem elogio. Passa o tempo buscando defeito. Não elogia em hipótese alguma. O que ele vai provocar com o tempo? Desânimo, baixa autoestima. O ambiente, ao invés de ficar sadio, deixa de ser sadio. Consequentemente, é um desmotivador em potencial. Um líder, hein? Isso numa família. Uma verdadeira contaminação. Consequências. Geralmente, filhos sem autoconfiança, e alguns até com graves problemas psicológicos, e tais aí como complexo de inferioridade. Nós sabemos que eles estão bem intencionados, que possivelmente sabem muito pouco sobre educação, e repetem o que viram com seus pais. Repetem. Foi assim, eles aprenderam assim naquela época de esponja criança. Eles precisam desaprender. Eu digo preciso, desde que eles se toquem perante a isso. Né? Portanto, é muito interessante a gente ter que prestar atenção, porque é o tipo daquele filho que se esforçava para receber um elogio e só críticas. E é muito comum, eu falo comum porque eu encontro muito, não muito, mas pelo menos a gente encontra pessoas narcisistas, que tem que tomar muito cuidado, porque ela pode contaminar uma empresa, uma cidade, uma família. E a ausência do bem aproveita muito essas oportunidades para provocar negatividades. Uma pessoa narcisista, ela pode apresentar as seguintes características, a gente tem que detectar e tomar cuidado. Ela tem uma sensação exagerada de sua própria importância e talento, ela se sente, né? A questão da empatia, não consegue se relacionar bem com os outros, não consegue praticar empatia, entender o estado de espírito do outro. Necessita uma atenção constante e muita adulação. Tá surgindo muitas crianças aí que foram muito, como se diz, muito mimadas. Os pais trabalhando fora e com peso na consciência para suprir, dando presente, não conseguindo falar não. É um problema sério, nós já tocamos esse assunto recentemente. Eles acreditam que os outros estão com inveja
dela, da pessoa narcisista, mas na verdade são elas que sentem inveja de quem tem algo que elas desejam, tá? Principalmente ter ali, né? O ter tem uma importância danada. Se chateiam, são sensíveis à crítica dos outros, e sua autoestima depende muito da consideração dos outros. E uma criança excessivamente criticada pode pegar esse norte. Pode ocorrer, não estou dizendo que isso são vários fatores que levam ao narcisismo, inclusive vidas anteriores. E geralmente esnoba, gaba-se de posses e sucesso. E geralmente trata os outros com rispidez. Eu falo porque nós tivemos um problema sério de um cliente, de um amigo nosso, enfim, que ele tinha como sócio uma pessoa narcisista. Meu Deus do céu, vocês não imaginam o que nós passamos, né? Agora, por favor, conforme eu fui falando, se alguém se identificou, não relaciona com isso. É interessante que faça uma análise com um psiquiatra, com um psicólogo, enfim, que dá para detectar. Mas, por favor, só estou colocando. Eu só estou colocando que a ausência do bem encontra um campo fértil para deitar e rolar. E nós espíritas, que temos aí uma outra visão, cabe a nós se cuidar, proteger. E eu acompanhei recentemente um caso de um empresário que ele dava participação de resultados desde quando a empresa começou bem pequenininha, para um diretor, amigo dele, que trabalharam junto, vararam madrugadas, finais de semana, sem férias, e essa empresa cresceu muito. E esse dono da empresa percebeu que o salário que ele estava pagando se tornou elevado para esse diretor, okay? Muito elevado. Apesar de ele estar muito bem de dinheiro, porque ele cresceu muito, ele estava... É interessante, quanto mais ganha, aumenta, não sei... São raras as pessoas que sabem lidar com a riqueza. É uma prova, nós sabemos, uma grande prova. Nós sabemos aqui, nós espíritas, e a tal da ganância, da ambição, que não ia fazer diferença nenhuma isso. O que ele começou a fazer? Aí que eu entro na história, sem querer, tá? Ele começou a bater e depreciar e criticar diariamente esse diretor. E até vai passando ele. Olha que esse diretor, graças a Deus, era religioso. Nós fomos sustentando, suportando e quase ele adquiriu problemas psicológicos graves. Teve algumas pequenas consequências tratáveis, graças a Deus, porque foi mais de um ano batendo para poder negociar. A hora que joga a pessoa lá embaixo, a negociação é um jogo. Esses camaradas, quando ganham muito dinheiro, se perdem. Eu diria que se desenvolve na psicopatia, é um negócio muito frio, é estranho, né? É o rei Mamon, se afasta de alguma forma dos bens espirituais, né? Eu até diria aí que, em outras palavras, acaba vendendo a alma, é mais ou menos isso mesmo, é isso mesmo. E olha que interessante, né? Tudo para negociar um salário mais baixo. Agora voltou ao normal, está tratando bem do cara. Então, mas não tem noção do que fez, cara. Mas não tem noção mínima do que pode provocar na mente de uma pessoa. E tem pessoas que acham isso normal. Não é normal, a gente tem que se olhar.